Falando de Soja tem o apoio da FMC. Olá, meu nome é Geraldo Papa, eu sou professor pesquisador na Unesp, no campus de Ilha Solteira, e trabalho com manejo integrado de pragas. E eu gostaria de conversar com vocês sobre o complexo de Spodoptera, que são lagartas que atacam a soja. Bom, o complexo de Spodoptera são principalmente 3 espécies. A Spodoptera frugiperda, que é uma velha conhecida, é a mesma lagarta do cartucho do milho, que os produtores conhecem muito bem e que também está ocorrendo na soja. E outras 2 espécies que são Spodoptera eridânea e Spodoptera cosmioide. Há uma diferença entre eridânea e cosmioide com a frugiperda. A eridânea e a cosmioide são pragas desfolhadoras da soja. Então elas comem normalmente folhas e causam desfolha. Já a frugiperda, ela gosta mais das estruturas reprodutivas da soja. Ela gosta de comer as flores, gosta de comer vagem e normalmente causando danos significativos. Logicamente que as desfolhadoras também causam danos significativos se a desfolha for muito grande. Há uma compensação da planta em relação à desfolha, mas há um limite para isso. E pontualmente tem aumentado a cada ano a ocorrência das desfolhadoras, ou seja, da eridânea e da cosmioide. E tem se mantido o ataque da frugiperda. E tem um problema mais sério ainda em relação à Spodoptera. Ela é o grande gargalo das plantas transgênicas, das plantas BT. Porque normalmente as plantas BTs não funcionam bem para a Spodoptera. As proteínas que temos hoje na soja não controlam as Spodopteras, a escape. Isso vem possivelmente já na evolução, por exemplo, a Spodoptera frugiperda é uma praga que tem hábito também de solo, a bactéria de onde vêm as proteínas também são de solo, provavelmente na evolução já vêm sendo selecionadas e há uma dificuldade enorme hoje de controle de Spodopteras, mesmo com plantas transgênicas. Então, entre as lagartas, é hoje disparado a principal lagarta do nosso sistema de cultivo. Principalmente a Spodoptera frugiperda, que ataca também algodão, ataca milho, outras culturas além de soja. A eridânea e cosmioide estão pontualmente ocorrendo, mas aumentando essa frequência, desfolhando soja. Bom, a característica da Spodoptera, além de capacidade alta de desenvolver resistência, também a enorme pressão de seleção que ela vem sofrendo aí com os inseticidas ao longo de anos, porque era no milho, do milho na soja, da soja para o algodão, para outras culturas, até em pastagem ela ocorre, e já desde o início aplicação de inseticida. Tanto é que no início da safra, ela é mais fácil de controlar do que aquela Spodoptera que ocorre no algodão, que é mais no final da safra. Muito em função já da seleção que começa a ser feita já nos plantios agora, os primeiros plantios de soja. O potencial biótico delas é altíssimo, elas colocam ovos em massa, como vocês podem ver aí, são muitos ovos, são mais de 1000 ovos por fêmea. Elas se espalham para a lavoura, elas ficam, a frugiperda principalmente fica mais protegida na planta, ela fica mais dentro de flores, mais no interior da planta, dificulta a chegada de inseticida. Já falei que os transgênicos têm dificuldade também de controle, tanto é que vocês podem olhar aí uma comparação entre plantas de soja BT e não BT com ataque de eridânea, onde na planta BT deu até mais desfolha do que na planta não BT. Ou seja, volto a falar, o gargalo dos BTs, ou seja, da transgenia, chama-se Spodoptera. Bom, o manejo começa no tratamento de sementes. O tratamento de sementes, ele tem um período curto onde ele pode controlar lagartas com
os inseticidas mais recentes, diamidas, por exemplo. Mas vejam essas fotografias de campos, aonde teve um ataque precoce de lagartas, e se não tivesse o tratamento de semente, aí está o comparativo, vocês veem essa parte aí mais rala, com menos planta, é o que a gente chama de controle ou de testemunha, que não tem o tratamento de semente, e olha o restante das imagens onde a soja desenvolveu bem. Imagine se fosse uma área enorme, exigiria replantio sem dúvida. Então o tratamento de semente é sempre interessante, porque não só pensando em Spodoptera, onde é curto o seu tempo, mas num ataque precoce pode te salvar. Mas também porque está controlando um complexo faunístico enorme, ou seja, tem muito bicho embaixo do solo que a gente nem sabe que existe, que está ali comendo suas raízes. Então, o bom manejo começa com um bom tratamento de sementes, que garante o arranque inicial das plantas, garante o estande, o estabelecimento e vigor das plantas logo no início. O passo seguinte é o monitoramento para detectar a presença da Spodoptera logo no seu início. Porque vejam, se ela passar o que a gente chama de segundo instar, ou seja, quando ela está pequena, vários inseticidas ainda controlam bem. Quando ela se torna próximo de 1 centímetro para mais, quase que não tem inseticida que vai pegar bem ela, que vai controlá-la bem. As opções vão reduzindo bastante e vão sobrar os inseticidas mais caros e ainda com chance de não ter boa performance de controle. Então o segredo do manejo de Spodoptera é o monitoramento e a intervenção química, no caso, quando as lagartas ainda estão pequenas. Outro ponto, uma boa tecnologia de aplicação, porque ela se esconde, ela fica mais no interior das plantas. Uma outra medida interessante de manejo é a aplicação do inseticida na época da dessecação preparatória do plantio. Logicamente, para quem faz o desseque e plante num período muito curto. Então vejam aqui o tamanho de lagartas que nós temos na lavoura provenientes da palhada, ou seja, que estavam, por exemplo, no milheto, ou pode ser numa braquiária, que foi dessecada, forma uma palha. Essas lagartas já estão grandes, sobrevivem na palha, aguardando a emergência da soja. E aí, logicamente, essas lagartas estão há 15, 20 dias ou mais, normalmente sem comer, sobrevivendo ali, comendo um pouquinho de palha úmida, ainda não empuparam, e elas vão estar ávidas para cortar essas plantinhas aí e vão reduzir o seu estande, ou seja, vão reduzir o número de plantas por hectare, não tenha dúvida disso. Então, o manejo da dessecação também é um ponto importantíssimo para a redução da população de lagartas no plantio. Resumindo, pessoal, Spodoptera é de difícil controle, escapa da maioria dos transgênicos, se esconde na planta e é resistente, já está resistente à maioria dos inseticidas. Só vai ter sucesso no controle se a aplicação química for quando as lagartas ainda estão bem pequenas, a gente chama de até segundo instar. Tratamento de semente, há sempre um ganho não só pelas lagartas, até menos pela lagarta e principalmente pelo desenvolvimento melhor das plantas, e manejo de dessecação também vai ajudar a reduzir e facilitar o manejo de pragas na sua lavoura. Falando de Soja tem o apoio da FMC.